Equivalência de itens, semântica e operacional da versão brasileira da escala Nordhoffen-Robbins Comunicabilidade Musical. Com o avanço nos estudos em música e musicoterapia, tornou-se necessário o desenvolvimento de meios para avaliação que auxiliassem no contexto clínico e de pesquisa em todo o mundo. A partir dessa necessidade, pesquisadores da Universidade da Pensilvânia iniciaram pesquisas na década de 60 para avaliar a relação, a comunicação musical e as formas de engajamento do paciente no atendimento clínico em musicoterapia. Nordhoffen-Robbins e Marcos 2007 afirmam que essas pesquisas deram origem a 3 escalas, conhecidas como escalas Nordhoffen-Robbins. Para que essas escalas sejam aplicadas no contexto brasileiro, é necessário que haja um processo de tradução e validação das mesmas. Para isso, utilizamos uma metodologia de validação a partir do modelo universalista de validação desenvolvido por Herdman e colegas em 1998. Esse modelo está dividido em 6 etapas. São elas: equivalência conceitual, equivalência semântica, equivalência de itens, equivalência operacional, equivalência de mensuração e equivalência funcional. Nesse estudo, apresentaremos parte do processo de validação da versão brasileira da escala Comunicabilidade Musical. Essa escala avalia em 7 graus os níveis de comunicação musical através de vocalizações, manipulação de instrumentos musicais e movimentos com o corpo. O objetivo desse estudo é realizar a análise das equivalências de itens, semântica e operacional da versão brasileira da escala Nordhoffen-Robbins Comunicabilidade Musical. O processo de tradução da escala Comunicabilidade Musical ocorreu em 3 etapas. Participaram desse processo 4 tradutores. A primeira etapa contou com a colaboração de 2 tradutores e consistiu em traduzir o manual e a escala Comunicabilidade Musical do inglês para o português. Na segunda etapa, ocorreu a retradução do texto em português para o inglês por um tradutor. Na terceira etapa, outro tradutor foi convidado para analisar e comparar o texto original, a versão em português e a retradução para o inglês a fim de avaliar se o texto apresentava as mesmas informações e se precisava ou não de modificações na escrita. Um questionário foi aplicado ao tradutor da terceira etapa para que o mesmo justificasse sua opinião referente à avaliação dos textos. Posteriormente ao processo de tradução, 10 juízes foram convidados a ler o texto e preencher um questionário com 18 questões para avaliar a semântica e a relevância dos itens da escala Comunicabilidade Musical para o contexto brasileiro. Além disso, eles avaliaram qual seria o melhor formato de apresentação da escala. A primeira pergunta do questionário era referente à identificação dos juízes. A segunda era referente ao grau de estudo, sendo 5 musicoterapeutas e 5 estudantes de musicoterapia. A terceira pergunta fazia referência ao gênero, sendo 6 juízes do gênero feminino e 4 juízes do gênero masculino. Na quarta questão, ao serem perguntados sobre como avaliam os itens gerais presentes na escala Comunicabilidade Musical, todos os juízes classificaram os itens como pertinentes ao contexto brasileiro. Nas questões 5 a 7, ao serem perguntados sobre os domínios da escala Comunicabilidade Musical, 100% dos juízes consideraram os domínios vocal e instrumental como totalmente pertinentes ao contexto brasileiro. Com relação ao domínio Comunicabilidade Musical de movimento corporal, 70% dos juízes avaliaram como totalmente pertinente ao contexto brasileiro e 30% dos juízes avaliaram como parcialmente pertinente ao contexto brasileiro. Na questão 8, ao serem perguntados sobre a classificação em geral de 1 a 7, 90% dos juízes consideraram os graus totalmente pertinentes, enquanto 10% considerou parcialmente pertinente ao contexto brasileiro. Ao serem perguntados sobre a linguagem do manual explicativo e a linguagem da escala Comunicabilidade Musical, 60% dos juízes consideraram o texto totalmente compreensível e 40% dos juízes consideraram o texto parcialmente compreensível. Nas questões 11 a 13, ao serem perguntados sobre a relevância de validação da escala Comunicabilidade Musical para o contexto musicoterapêutico brasileiro em geral e para futuras pesquisas, todos os juízes consideraram que a mesma é relevante para a musicoterapia, para o contexto brasileiro e para pesquisas futuras. Nas questões 14 a 16, os juízes foram perguntados sobre a possível utilização da escala Comunicabilidade Musical nos contextos de avaliação a pessoas com transtorno do neurodesenvolvimento, pessoas com outras condições médicas e pessoas saudáveis.
Dentre eles, 100% acreditam que a escala comunicabilidade musical pode ser utilizada para avaliação de pessoas com transtorno do neurodesenvolvimento. 90% acreditam que a escala comunicabilidade musical pode ser utilizada para avaliação de pessoas com outras condições médicas e para avaliação de pessoas saudáveis. Posteriormente, na questão 17, ao serem perguntados sobre qual seria o formato ideal para a escala comunicabilidade musical, 80% dos juízes afirmaram que o formato ideal seria o de tabela, em vez do formato original. A avaliação dos juízes demonstra que a versão brasileira da escala comunicabilidade musical pode contribuir para pesquisas futuras. A pertinência de todos os itens da escala comunicabilidade musical no contexto brasileiro, conforme a afirmação dos juízes, também indica que os comportamentos a partir de estímulos musicais podem ser avaliados pela escala comunicabilidade musical no Brasil e em diversos contextos, sejam eles os de crianças com transtorno do neurodesenvolvimento ou outras condições a serem pesquisadas. Através desse estudo, foi possível avaliar 3 equivalências a partir do modelo universalista de validação desenvolvido por Herdman e colegas em 1998. São elas: equivalência de itens, equivalência semântica e equivalência operacional da versão brasileira da escala comunicabilidade musical. Posteriormente, para a continuidade desse processo de validação, serão realizados estudos para verificar as equivalências de mensuração e equivalência funcional das mesmas.